O nosso trabalho ele é composto por André, eu, Flaviane, Camille e Lucas. O tema do nosso trabalho é o efeito fotoelétrico. E nós estaremos fazendo uma introdução ao mundo quântico. Olá, meu nome é Camille Gabriela Maier Monteiro, eu sou aluna de Física da professora Regiane Gaudia-Trebeschi, da Universidade Uniaselv. Eu falarei sobre o efeito fotoelétrico, que é o que acontece quando a luz bate sobre uma região metálica. A região metálica recebe elétrons que vêm dos fótons de luz do raio de luz que bate sobre a superfície metálica. Esse mesmo fenômeno foi o que ajudou Einstein e outros cientistas a descobrir que a luz se comporta tanto como onda quanto como partícula. E Einstein, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel em 1905 por isso. O efeito elétrico pode ser observado em células solares, em câmeras fotográficas e em vários outros lugares, inclusive. As palavras-chave são efeito fotoelétrico, dualidade onda-partícula e fótons. Iniciando, o efeito fotoelétrico ele é um fenômeno fascinante que revela os mistérios do mundo quântico. Em termos simples, ele ocorre quando a luz incide sobre uma superfície metálica e provoca a emissão de elétrons. Mas o que isso realmente significa? Então, a luz ela não é apenas uma onda, ela também se comporta como partículas. E essas partículas elas são chamadas de fótons. Então, cada fóton ele possui uma quantidade específica de energia. Isso vai depender da sua frequência. Então, quando um fóton ele atinge um elétron de um metal, ele pode transferir sua energia para esse elétron. Para que esse elétron ele seja ejetado do metal, o fóton precisa ter uma energia suficiente. Então, essa energia mínima ela é conhecida como trabalho de saída. Se a energia do fóton ela for maior do que a do trabalho de saída, então esse fóton será liberado com energia extra. Então essa energia ela é chamada de energia cinética. Vemos aqui um dos experimentos mais famosos quando falamos de física quântica. Então esse experimento ele mostra a diferença matemática da física clássica, e da física quântica. Então, como que esse experimento funciona? Então nós temos aqui duas fendas. Então, se as partículas elas se comportam classicamente, na física clássica, até onde conhecíamos, o padrão que elas produzem na tela deve ser a soma dos padrões criados pela passagem de cada fenda individual, isso na física clássica. Porém, o resultado que temos nesse experimento é que as partículas elas produzem um padrão de interferência que não pode ser explicado pela lógica da física clássica. Então, aí é que a gente entende que está entrando uma coisa diferente do que conhecíamos e aí que entra a física quântica em questão. Então, o estudo do efeito fotoelétrico ele foi crucial para o desenvolvimento da teoria quântica de Albert Einstein, em 1905, que explicou esse fenômeno. E ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física por suas contribuições. Sua pesquisa mostrou que a luz tem propriedades tanto ondulatórias como prospoculares. Então, esse efeito fotoelétrico não é apenas uma curiosidade científica, ela tem aplicações práticas importantes no nosso dia a dia. Ou seja, logo assim, quando o Einstein ele ganhou esse prêmio Nobel, então as pessoas ficou meio, mas o que isso vai mudar em minha vida? Então, o que vai acontecer diferente no meu dia a dia? Então, a partir disso, nós temos alguns exemplos, Então, quando os alunos perguntarem lá, mas o que é que vai mudar na minha vida? Eu saber sobre o efeito fotoelétrico. Então, temos aplicações. Uma delas é as células solares, que elas utilizam o efeito fotoelétrico para converter a luz solar em eletricidade. Então, algo extremamente importante, Outro exemplo, câmeras digitais. Então, sensores que são baseados nesse princípio, eles capturam as imagens com alta precisão. Detectores de luz são usados em diversos dispositivos eletrônicos. Então, isso mostra que essas contribuições do Einstein não é apenas uma coisa física lá, descobriu uma coisa que só os físicos vão poder ter bom uso dessas coisas. E não, no nosso dia a dia,
temos diversas aplicações, né, das contribuições feitas por ele. Então é isso, meus colegas vão dar continuidade aí ao nosso trabalho. Então é isso. Meu nome é André Monteiro. Eu vou dar início à fundamentação teórica. No final do século XIX, a física clássica estava bem estabelecida com a teoria eletromagnética de Maxwell. A teoria previu a existência de ondas eletromagnéticas, campos elétricos e magnéticos que se propagam como uma onda livre com a velocidade da luz no vácuo. A partir daí, foi possível descrever os fenômenos relacionados à luz. Contudo, a teoria eletromagnética mostrava algumas limitações que começaram a surgir à medida que novos experimentos foram sendo realizados. Maxwell mostrou como as ondas se propagavam, mas não descreveu como elas eram geradas, abrindo portas para uma nova física, um dos marcos iniciais do desenvolvimento da física quântica. Uma dessas limitações foi o efeito fotoelétrico. Em 1886, Hertz foi o primeiro a demonstrar que ondas eletromagnéticas podem ser geradas artificialmente. Ao comprovar as previsões da teoria eletromagnética de Maxwell, Hertz assentou os últimos blocos da física clássica. Contudo, em uma dessas ironias sempre presente na história, Hertz descobriu acidentalmente o fenômeno que iria dar início à revolução quântica. No cursor de suas investigações, ele notou que um eletroscópio negativamente carregado podia ser descarregado através da incidência de luz ultravioleta. Um dos alunos de Hertz, Philippe Lenard, desempenhou um papel importante na investigação do efeito fotoelétrico. Conforme sua investigação, Lenard descobriu que a corrente fotoelétrica é diretamente proporcional à intensidade luminosa. Se a intensidade dobrar, a corrente também dobrará de valor. Outro aspecto importante é que a corrente surge assim que a luz incide, sem intervalo de tempo mensurável. Para Lenard, deveria haver um tempo de resposta do equipamento, um valor aproximado de 0,1 segundo. Outro ponto, para ver uma corrente fotoelétrica, a frequência da luz deve exceder uma frequência limiar. O valor da frequência limiar depende do tipo de material que constitui o cátodo. Entretanto, os resultados encontrados por Lenard não condiziam com a teoria eletromagnética. O modelo ondulatório nos diz que as ondas eletromagnéticas dependem de sua amplitude e não de sua frequência. Então, o efeito fotoelétrico para a física clássica, né, as previsões clássicas, né, deve ocorrer para a luz de qualquer frequência. Né, o efeito fotoelétrico deve ocorrer para a luz de qualquer frequência. E a corrente fotoelétrica não deve depender da frequência da luz. Outro aspecto importante é que, para o elétron seja liberado de uma superfície, é necessário atingir uma energia mínima chamada função trabalho. Se a luz que incide é fraca, pode levar algum tempo para que a energia total absorvida atinja essa função de trabalho. Assim, com iluminação fraca, haverá atraso entre a iluminação e a emissão dos fotoelétrons. Outro ponto, uma vez que a intensidade não depende da frequência, esperamos que o potencial de corte não dependa da frequência da luz. Então, essa é a previsão clássica. Todavia, os resultados obtidos após vários experimentos com vários tipos de metais, lâmpadas de diversas intensidades e cores, ficou comprovado experimentalmente que a existência de corrente numa célula fotoelétrica dependia da frequência da luz incidente. Esses resultados não correspondiam aos resultados esperados pela física clássica. De acordo com Young e Friedman, esses resultados contradizem diretamente a descrição da luz feita por Maxwell como uma onda eletromagnética. Uma solução para esse dilema foi fornecida por Albert Einstein, em 1905. Sua proposta consistia em nada menos que uma nova teoria para a natureza da luz. Então, aqui a gente vê a imagem do experimento que Leonard fez para suas investigações, né? A luz ultravioleta faz o cátodo metálico emitir elétrons,
né? Esse é o efeito fotoelétrico. Então, aqui a gente vê a corrente, né, que é formada do cátodo ao ânodo. Aqui tem um amperímetro que vai medir essa corrente. Também tem aqui a diferença de potencial, né, que você consegue alterar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre dualidade onda-partículas e quantização de energia dos fótons. A natureza da luz tem sido um tema de grande debate ao longo da história. Duas teorias divergentes marcaram o início de uma discussão científica ao final do século XVII. Isaac Newton propôs a teoria corpuscular da luz, enquanto Huygens defendia a teoria ondulatória. Pela teoria corpuscular, a luz incidente nos olhos seria de um feixe de partícula que, após a incidência, formaria as imagens. A teoria de Huygens parte do princípio de que a luz é uma onda, devendo, portanto, sofrer difração e interferência. Em 1801, uma experiência de interferência foi executada por Thomas Young, promovendo uma forte evidência de que a luz visível comporta-se como uma onda. A experiência é conhecida como o experimento da dupla fenda e foi fundamental para o desenvolvimento da teoria ondulatória da luz. Então, a teoria ondulatória da luz se desenvolveu bastante, né, por meio desse experimento. Então, acreditava-se que realmente a luz é uma onda, né? Após a confirmação de que a luz se comportava como uma onda, consolidada pelo experimento de Thomas Young, parecia que o mistério sobre a natureza da luz estava resolvido. Todavia, no início do século XX, Max Planck e Albert Einstein trouxeram à tona a natureza dual da luz. De acordo com Caruso e Oguri, para Planck, a hipótese de que a energia de um oscilador em equilíbrio térmico com radiação só pudesse ser trocada em quantidades discretas, múltiplas de um quanto de energia, era um efeito que só se manifestaria na interação de ondas eletromagnéticas, confinadas em uma região com a matéria. Esses pacotes de energia são múltiplos de um valor mínimo que Planck denominou quanto de energia, dado pela fórmula E igual a hv, onde E é a energia, V é a frequência da radiação e H é a constante de Planck. O valor numérico obtido atualmente dessa constante é 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Ainda segundo Caruso e Oguri, quem realmente defendeu a hipótese da quantização da energia de um oscilador, independente de sua interação com a radiação durante a primeira década do século XX, foi Einstein, em 1907, ao explicar o comportamento dos calores específicos dos sólidos. Diferente de Max Planck, Einstein propôs que a quantização da energia não era apenas uma característica das interações com a radiação, mas também a energia de qualquer sistema que tenha um movimento oscilatório, como um átomo vibrando, ampliando significativamente o conceito de quantização como uma propriedade fundamental da natureza. Então, o que seria o efeito fotoelétrico, né? O efeito fotoelétrico é um fenômeno físico no qual elétrons são emitidos, chamados fotoelétrons, por um material quando ele é exposto à radiação eletromagnética de alta frequência. De acordo com Einstein, ao penetrar na superfície do metal, cada fóton interage com um elétron, transmitindo-lhe toda a sua energia. Entretanto, para um elétron abandonar a superfície do metal, é necessário que ele adquira uma certa quantidade de energia, denominada função trabalho, admitindo que é pouco provável a absorção de 2 ou mais fótons por um elétron. Os elétrons só conseguem abandonar o metal se a energia for maior que a função trabalho, né? A energia aqui é hv, né, que é a constante de Planck, vezes a frequência, maior que φ. Seguindo, os elétrons ejetados têm uma energia cinética máxima.
epsilon, que depende da energia do fóton, menos a função trabalho do material. Então, a gente tem essa equação, né, que é o epsilon, que é a energia cinética máxima do elétron ejetado, igual a energia do fóton incidente, que é a constante de Planck, vezes a frequência, menos φ, que é a função trabalho do material. Então, se a frequência da luz for menor do que um certo valor mínimo, os fótons não têm energia suficiente para ejetar elétrons, independente da intensidade da luz. A relação entre a frequência de corte e a função trabalho é dada por frequência de corte igual a φ sobre a constante de Planck. A frequência de corte corresponde a um comprimento de onda de corte. Então, a gente tem essa equação, que no fim vai ser o quê? Lambda é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividido por φ, onde c é a velocidade da luz, como foi dito, comprimento de onda maiores que lambda de corte, que incide sobre um material com a função trabalho, φ, não resultam na emissão do fotoelétrons. A frequência de corte é uma característica específica de cada material e está diretamente relacionada à função trabalho. Então, seguindo aqui, a gente tem uma tabela, né, da frequência de corte de alguns materiais, como sódio, potássio, rubídio, césio, carbono, alumínio e cobre, né, e a região do espectro eletromagnético aqui. Então, o postulado de Einstein explica por que o efeito fotoelétrico ocorre apenas para frequências superiores ao limite mínimo de frequência. Esse postulado também é consistente com a observação de que maior intensidade provoca maior corrente fotoelétrica. Maior intensidade em uma frequência específica significa maior número de fótons absorvidos por segundo e, portanto, maior número de elétrons emitidos por segundo e uma maior corrente fotoelétrica. O postulado de Einstein também explica por que não existe intervalo algum entre a iluminação e a emissão de fotoelétrons. Assim que fótons com energia suficiente atingem a superfície, elétrons podem absorvê-los e ser liberados. Então, qual o impacto disso na física moderna? Qual o impacto disso na sociedade, né? O efeito fotoelétrico ele teve impactos profundos tanto na física moderna quanto na sociedade, sendo essencial para o avanço da teoria quântica e das diversas tecnologias que moldaram o mundo contemporâneo. O efeito fotoelétrico desafiou a teoria clássica da luz, que via a luz como uma onda contínua. De acordo com Einstein, a luz também pode ser considerada como partícula chamada fótons. E a energia desses fótons é determinada pela sua frequência e não pela sua intensidade. O conceito de que a luz tem uma natureza dual, comportando-se tanto como onda quanto como partícula, foi esta descoberta, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. O efeito fotoelétrico também foi base de várias tecnologias que moldaram o mundo moderno. Entre os principais impactos tecnológicos e sociais é a energia solar. O efeito fotoelétrico é o princípio básico por trás das células fotovoltaicas. Outras aplicações do efeito fotoelétrico são encontradas em câmeras digitais e óculos de visão noturna, que utilizam para converter energia luminosa em um sinal elétrico que é reconstituído em uma imagem. São encontrados também sensores de luz, como os detectores de fumaça, sensores de presença, no desenvolvimento de fibra óptica e na espectroscopia fotoelétrica. Além de lançar as bases para a física quântica, que redefiniu conceitos científicos fundamentais, o efeito fotoelétrico também possibilitou uma série de inovações tecnológicas que têm grande influência na sociedade moderna. Então, a gente fez 2 experimentos, né, para o alunos do ensino médio. Então, o primeiro experimento é a investigação do efeito fotoelétrico. Então, a gente utilizou um simulador e o objetivo é explorar como a frequência da luz e a intensidade afetam a emissão de elétrons em materiais. Então, o material utilizado é o computador, né, com acesso ao site, é o PET. Então, também uma folha de registro para fazer as anotações. É fundamental que o professor já dê um roteiro pré-definido para que os alunos possam se orientar.
Aqui a gente vê a tela, né, do simulador. Então, a gente vê aqui a emissão de luz, a gente consegue ajustar a intensidade, a frequência, né, a tensão de corte. Então, a gente consegue verificar a corrente que está sendo gerada. Tem os gráficos também para a gente acompanhar, fazer anotações. Então, para esse experimento, a gente utilizou o cursor de intensidade a 45%, o cursor do comprimento de onda a 251 nanômetros, ou seja, na faixa do infravermelho, não, do ultravioleta, perdão. Então, a gente pode também verificar a quantidade, uma média, né, de fótons, né, atingindo o metal. Qual o tipo de placa que a gente utilizou, né? Lá tem algumas placas de materiais diferentes, a gente utilizou o sódio. Então, tem um cursor de potencial de corte, né, que é aquela tensão que a gente consegue variar. E o segundo experimento foi efeito fotoelétrico com LDR, né, que é um fotorresistor. Então, qual o objetivo desse experimento, né? Demonstrar a variação de resistência em um LDR conforme a luz incidente e relacionar com o efeito fotoelétrico. Então, a gente precisa de quê? Né? Uma fonte de alimentação de 9 volts, uma protoboard, um LED, um resistor de 330 ohms, o LDR, que é o fotorresistor, fio de conexão, fonte de luz ajustável, tipo uma lanterna mesmo, um multímetro, para a gente verificar a resistência. Então, a gente deve conectar, né, o LED e o resistor, coloca o LED na protoboard com um ânodo positivo conectado a um dos terminais da protoboard, conecta o resistor de 330 ohms ao cátodo negativo do LED e a um trilho separado, conecte o terminal do LDR ao ânodo do LED, conecte o outro terminal do LDR ao terminal positivo da pilha de 9 volts, usando fios de conexão. O terminal negativo da pilha deve ser conectado ao cátodo do LED, no trilho do resistor. Então, é verificado o teste, né, para a gente avaliar. Então, a luz do LED acenderá ou apagará conforme a luz incidente no LDR mudar. Então, você vai variando a intensidade da luz. Quanto maior a luz sobre o LDR, menor a resistência. E o LED acenderá com mais intensidade. Então, a gente faz essa análise. Então, a resistência do LDR diminui com o aumento da luz, permitindo maior corrente e, portanto, mais brilho no LED. Então, aqui está o esquema, né, do circuito na protoboard. Pode ser feito no físico mesmo, com materiais físicos, e também pode ser feito num simulador. Aqui, no caso, é uma imagem de um simulador, que é o Tinkercad, foi feito no simulador. E aqui está o circuito, né? O circuito utilizado para fazer esse experimento, né? Tanto pode ser utilizado para alunos do ensino médio, como em escolas técnicas também de eletrônica. Então, agradeço por esse trabalho, muito obrigado a todos. Então, vamos seguir com o trabalho. Para a elaboração dessa pesquisa foi realizada a pesquisa bibliográfica, documental e experimental, que segundo Pisani, Silva e Belo, a pesquisa bibliográfica é uma das etapas da investigação científica e, por ser um trabalho minucioso, requer tempo, dedicação e atenção por parte de quem resolve empreendê-la. Os dados apresentados na pesquisa são de origem qualitativa. Então, boa noite, sou o Lucas. Estou fazendo então a apresentação dos resultados e discussões desse paper. As teorias clássicas então foram desafiadas pelo efeito fotoelétrico ao mostrar que para a emissão de elétrons dependia da frequência da luz e não da intensidade, algo que Maxwell não explicava com a teoria ondulatória. Hertz e Lenard realizaram experimentos que mostraram que a liberação de elétrons fazia com que a frequência da luz fosse superior a um valor limiar. Esse foi um comportamento que só foi possível de ser compreendido com a introdução da teoria dos fótons de Einstein. Cada vez se mostra maior a importância de se inserir alunos do ensino médio nesse contexto da realização de experimentos que relacionam a física moderna com o cotidiano. Visando esse aspecto, foi realizada a simulação do efeito fotoelétrico disponível no FIT, no qual é possível alterar variáveis como a intensidade e frequência da luz.
auxiliando na compreensão prática do fenômeno fotoelétrico. Os experimentos realizados buscam auxiliar na compreensão prática por meio de simulações que os alunos podem observar o comportamento da luz incidindo em diferentes tipos de metais. Também contribuem na compreensão do uso das tecnologias atuais, como por exemplo da energia solar, além de também buscar instigar os alunos a se engajar e desenvolver interesse científico através da experimentação dos conceitos da física, na qual desenvolvem curiosidade e uma melhor compreensão. Sendo assim, tem-se mostrado que o uso de simulações e experimentos práticos possuem eficácia para o auxiliar no ensino de conceitos que podem ser considerados complexos e abstratos, como o efeito fotoelétrico, e dessa forma aumenta o interesse e a compreensão dos alunos. Então, as conclusões do trabalho foram que para a física moderna se desenvolver, o estudo do efeito fotoelétrico foi um marco essencial por estar desafiando as teorias clássicas e abrindo um caminho para a teoria quântica. Após Einstein mostrar que a luz é composta por partículas denominadas fótons, foi possível compreender a dualidade onda-partícula, e sendo fundamental para que ocorresse a aceitação da quantização de energia. Além também do seu impacto teórico, o efeito fotoelétrico possui implicações práticas em tecnologias que estão presentes na sociedade atual, como as células solares, câmeras digitais e detectores de luz. Através da utilização de atividades práticas e simulações interativas no ensino médio, podemos proporcionar uma maneira mais eficaz de abordar conceitos complexos da física moderna, ao aproximar a física teórica de aplicações práticas e cotidianas. Não só facilita a compreensão dos fenômenos, mas desperta a curiosidade dos alunos, tornando-os mais engajados e interessados na física moderna e na ciência em geral. Sendo assim, é possível observar que o efeito fotoelétrico é um exemplo claro de como a ciência pode transformar nosso entendimento do universo em grandes proporções e auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias que usamos no nosso cotidiano, e seu estudo é de suma importância para qualquer currículo de física moderna. Então, essas foram as referências que utilizamos. Muito obrigado por ter assistido nossa apresentação. Tenha uma boa noite.